povo de Deus. Glória a Deus nas alturas. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Está sendo transmitido aí ao vivo, então boa noite ao povo do YouTube, o povo de Deus no YouTube, né? Tema de hoje, a verdade sobre a salvação. Já estudamos sobre a criação e o sábado, no primeiro dia, não foi isso? E estudamos semana passada sobre a verdade sobre o quê? Helena? Opa, sobre o homem, sobre o ser humano, né? E aí vimos algumas informações importantes e hoje a gente vai dar continuidade a isso. Como a gente já viu, Deus criou tudo o quê? Criou tudo perfeito, certo? E essa criação, ela teve alguns problemas, né? Porque no céu, um anjo se rebelou e cometeu no céu o quê? Pecado. E esse pecado passou para onde? Para a terra. Não foi isso que nós vimos até agora? Um anjo perfeito, veio o pecado no coração dele, ele desceu para a terra, e aí veio a criação da terra, e ele transferiu essa conversa fiada para Adão e Eva, eles caíram, e aí então o pecado entrou no mundo, e a partir daí, a condição humana passou a ser uma condição de natureza o quê? Pecaminosa. Lembra disso? Está lembrado? Que bom ver vocês, viu? Boa noite para vocês, tá? Que bom que vocês estão com a gente. Então veja, a nossa natureza, foi o que estudamos semana passada, a partir da entrada do pecado, ela passou a ser uma natureza o quê? Pecaminosa. E quando se comete pecado, tem um resultado para isso, certo? Então abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, as primeiras páginas, segundo capítulo, número grande, e o 16 e 17, o número pequeno, que é o versículo. Gênesis capítulo 2, 16 e 17. Todos acharam? Amém? Amém. Com a Bíblia aberta, curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor para que Ele nos instrua com o poder do Espírito Santo para a gente entender a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu nome por estarmos em excelentes condições de adoração, com saúde, com vida, por termos despertado nessa manhã, pela Tua misericórdia, e por isso nós te agradecemos. Nós louvamos o Teu nome, nós te agradecemos, te damos glórias, aleluias, louvores, adoração, porque o Senhor é digno, é poderoso e está no meio de nós. Com a palavra está aberta, Senhor, mais uma vez, mais um domingo, mais um tema, e como todos os outros, precisamos do poder do Espírito Santo, porque em nós não há conhecimento suficiente, em nós não há bondade, em nós não há nada, se o Senhor não estiver conosco. Então, que o Teu Espírito agora paire sobre a nossa vida, sobre essa igreja, sobre cada vida e família aqui representada, que o Teu nome seja exaltado, glorificado pela Tua palavra, e que ao terminarmos esse estudo, tomemos uma decisão definitiva ao lado de Jesus e alcancemos a nossa salvação no Cristo. Amém. Que o Senhor salve a nossa vida nessa noite, que nós consigamos compreender a Tua palavra, porque cremos que o Senhor está neste lugar. Amém, Jesus. Que o Senhor cresça e nós diminuamos e pedimos isso tudo em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 2, 16 e 17, e depois nós vamos ler Romanos capítulo 6, versículo 23. Nós vamos para Gênesis capítulo 2. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem:
De toda árvore do jardim comerás o quê? Livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Porque no dia em que dela comerdes, certamente o quê? Morrerás. Então veja, qual é o resultado do pecado? É a morte. Comeu, Morreu. morreu. Cometeu o pecado, morre. Esse é o resultado. E Romanos 6 vai dizer: o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Já falaremos desse dom gratuito de Deus. Então veja, o salário do pecado é a morte. Comeu, nesse caso comer era cometer pecado, tanto eles comeram e cometeram pecado. O primeiro pecado foi comer do fruto que não deveria ser comido. Foi alertado para que não se comesse, nem tocasse. E eles foram lá e comeram. E por isso, pecaram. O pecado passou a todos os homens. Vimos isso na semana passada, Romanos 5,12. E a morte do pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram. Se o salário do pecado é a morte, então, ao Adão e Eva comerem, eles deveriam morrer. Certo? E se a partir deles, todos nós também herdamos essa herança, então todos nós deveríamos também morrer. Ok? Nesse caso, Deus tinha que arrumar uma solução para o problema do pecado. E nessa circunstância, diante desse contexto em que os primeiros seres humanos, Adão e Eva, pecaram, então Deus tinha 3 coisas básicas que ele podia fazer. A primeira delas, ele poderia mudar a lei. A lei dizia que tinha que morrer, sim ou não? Sim, ele poderia revogar, ele é dele mesmo, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele pode tudo, ele revoga a lei e ninguém mais precisa morrer. Só que Deus não muda, nele não há sombra de variação, e ele não vai contra a sua própria Palavra. lei, a sua própria palavra, amém? Mas ele poderia fazer? Poderia. Se ele é Deus, ele pode tudo, ele faz tudo, ele faz o que cria, ele cria, ele faz o que quiser. Certo? Segunda opção, ele poderia deixar o homem morrer. O meu aí, se vira, meu irmão. Falei para tu não comer, dá teus pulos aí, dá teu jeito agora. Vai morrer. Poderia ter feito isso, sim ou não? Sim. Mas foi o que Deus fez? Não. Deus chegou à terceira opção, que é arrumar uma solução. A terceira opção é o plano da salvação. Alguém vai morrer no lugar do homem pecador. Das 3 opções, a opção que ele escolheu foi: vai alguém morrer no lugar do ser humano, para que ele não precise morrer e para que eu não precise mudar a lei. Então, por amor a mim, a você, por amor a Adão e Eva, por amor à humanidade que saiu das mãos de Deus, ele então escolheu o plano da salvação, que, diga-se de passagem, já estava elaborado antes da fundação do mundo. E agora esse plano vai entrar em ação. Mas que plano é esse? O que esse plano preconiza? Qual é a ideia do plano? O que Deus pretendia com esse plano? Como eu posso aderir a este plano, por exemplo? Como eu posso fazer parte desse plano da salvação, plano da redenção, como você quiser? Romanos 5, 18 e 19, a Bíblia vai dizer assim, ó: pois assim como por uma só ofensa veio o quê? Sobre todos os homens. Para o quê? Condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio o quê? Glória a Deus. A graça sobre todos os homens. Para o quê? Justificação que dá vida. Então, queridos, uma primeira informação que eu vou te dar sobre o plano da salvação é que, assim como
por um só homem, por uma só pessoa, por um só ato, que foi o de Adão e Eva, a gente foi condenado, assim também, por um ato de justiça de Cristo Jesus, o poderoso, nós somos justificados. E essa justificação é a que nos dá o quê? Vida e vida eterna. Bem? Uma coisa importante sobre o salário do pecado que você precisa saber é: quando o salário do pecado diz que é a morte e diz que eles vão comer e morrer, não é morrer como a gente vai morrer daqui a pouco, se Cristo não voltar, não. É a segunda morte, que a Bíblia chama de segunda morte, que é a morte eterna. Eles iam morrer eternamente. Assim como para nós também estava reservado a morte eterna, se não fosse pelo plano da salvação que Deus elaborou. Outra coisa que você precisa entender sobre o plano da salvação: ele se dá e acontece em 3 fases básicas: justificação, santificação e glorificação. Justificação: aceito a Cristo, me arrependo dos meus pecados, Ele me justifica, me torna justo. Santificação: vou viver uma vida com Cristo até Ele voltar, para que quando Ele voltar, se eu fui justificado e me santifiquei ao longo da caminhada, Ele vai nos glorificar quando Ele voltar. Amém, irmãos? Amém. Verso 19: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos, justificados. E o plano da salvação preconiza uma coisa chamada de graça. O que é isso? De onde vem isso? Mas Deus, Efésios capítulo 2, verso 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor, olha o amor aí de novo, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós como? Mortos em nossos delitos, nossos pecados, Ele nos deu vida. Juntamente com quem? Pela graça sois salvos. E ele continua: porque pela graça sois salvos, mediante isto não vem de vós, é dom de quem? E não de obras, para que ninguém se glorie. Então o que é graça? Graça é um presente que se recebe sem ter merecimento algum para receber isso. Então, independente de quem eu sou, não mereço. Vimos isso semana passada, Paulo dizendo que no homem não habita bem nenhum. Lembra disso? Não habita bem nenhum. E por não habitar bem nenhum, nós não merecemos nada da parte de Deus. Mas ainda assim, Ele nos deu a sua graça, que é o favor imerecido, que é colocar alguém para morrer no meu lugar. Eu não mereço viver, mas Ele vai me deixar viver, porque vai botar alguém para morrer no meu lugar. Isso é graça. Isso é o melhor presente que nós poderíamos receber. E essa graça não é uma coisa. A graça é o quê? É uma pessoa. Amém, irmãos? Amém. E que pessoa é essa? João Batista identificou ela com essas palavras. No dia seguinte, João 29, viu João quem? A Jesus, que vinha para ele e disse: eis quem? Que faz o quê? E quem é esse cordeiro? Jesus Cristo. A graça personificada e encarnada na terra é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Amém. O plano da salvação: alguém tinha que morrer. A lei dizia que alguém tinha que morrer. Porém, para que eu e você, o ser humano, não morresse e Deus não mudasse a sua lei,
Então Ele enviou o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. E essa é a solução que Deus elaborou para o problema do pecado. Para o problema da morte eterna, Deus mandou uma solução. E essa solução chama-se Jesus Cristo. Amém? Amém? E olha o que Ele fez. João 3,16. Todo mundo sabe? Sim ou não? Sim ou não? Então olha comigo. Porque Deus A maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, mais uma vez, amou. Amou como? De tal maneira como? Deu seu filho único. Olha a intensidade de tal maneira. É um De quilo, uma forma que ninguém um metro. É grande, pequeno, muito, pouco. Oi? Irmão, você sabe por quê que não tem uma unidade de medida para dizer no lugar de tal maneira? Porque não tem como medir o amor de Deus e nem compreender plenamente. É de tal maneira, é de uma maneira tal que ninguém consegue entender de tão grande que é. Então Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. A vida eterna. E aí está o plano da redenção resumido. Alguns estudiosos, teólogos, chegaram à conclusão, há alguns anos atrás, de que se toda a Bíblia fosse perdida, sumisse, acabou, mas sobrasse apenas este texto, era suficiente para salvar toda a humanidade. Um texto. Porque aqui está o resumo do plano da salvação. E olha que interessante. O texto diz assim, ó, deu o seu filho o quê? Você sabe o que é unigênito? Hã? Na nossa língua, unigênito é único. No grego, em que isso aqui foi escrito, monogenes significa único da sua espécie. Não tem outro igual a esse. Só tem esse. Até porque Deus só tem um filho. Hã? E trocentos. Só na Terra tem 7 milhões. Só na Terra. Fora os outros lugares que podem ser habitados e a gente não sabe. Mas de todos os filhos de Deus, só tem um que é unigênito, que é daquela espécie, que é daquele jeito. Não tem mais nenhum igual a esse. Se não tem outro desse, quando Deus dá o seu filho, que não tem outro desse, Ele está dando tudo que tem. Sim ou não? Sim ou não? E se não tem outro desse, em alguns momentos, a Bíblia vai chamar Jesus Cristo de primogênito. Já viu isso? Sim ou não? Unigênito é o único da espécie. E primogênito, sabe o que é? O mais importante. O melhor. Essa é a tradução original. Então, quando Deus ama a gente de tal maneira que entrega o seu filho unigênito, o primogênito dentre os mortos, entrega o seu melhor, o único daquela espécie, Ele está entregando tudo que tinha. O que tinha de melhor no céu veio aqui para morrer meu e no teu lugar. Mesmo que a gente não mereça.
E sabe qual é o nosso maior problema em relação a isso? Sabe qual é a nossa maior dificuldade em aceitar a graça, em aceitar a Cristo, em viver uma vida com Cristo, a igreja? Sabe qual é a nossa maior dificuldade? É porque a gente, ser humano, ainda acha que merece alguma coisa. Esse é o nosso maior problema. A gente ainda acha que por alguma coisa que a gente faz, a gente é merecedor de algo. Quando na verdade nós não merecemos. Mas não merecer nada é exatamente o que nos torna especiais, porque não merecendo nada, reconhecendo isso, Deus nos levanta e nos faz mais do que vencedores. Amém. Uma vez eu ouvi uma frase de um pastor adventista chamado Rafael Santos. Alguém já viu? Conhece? Já? Alguém já viu? Rafael Santos? Então, se você não conhece, procura no YouTube, vai ter trocentas pregações lá. É um líder de jovens da nossa igreja, da região do Nordeste, e tudo mais. E ele uma vez disse assim: vamos orar. E aí, antes de orar, ele ia ajoelhar e falou uma frase que eu guardo comigo até hoje: com Deus, na presença de Deus, a gente sobe quando a gente desce. A gente é exaltado quando a gente subia. Subia para o ser humano? Não. Subia também para o Deus Todo-Poderoso, reconhecendo quem somos, nos humilhando como servos na presença de Deus, Ele nos exaltará. Mas nós precisamos deixar essa ideia que às vezes assola a nossa mente de que nós merecemos alguma coisa. Ou você nunca passou por isso, ou nunca ouviu alguém dizendo: mas por que comigo? Eu vou à igreja, eu guardo sábado, eu faço tudo certinho, eu prego, eu canto, eu salto mortal, cozinho feijão, eu visito, eu faço isso, eu faço aquilo, logo comigo! Você acha que vai receber alguma coisa? Não. Mas quando fala isso, acho. Porque se você olhar para o lado ou para o outro, pode ter certeza, vai ver gente muito pior do que você e eu. Sim ou não? Sim. E também não merece nada, mas que às vezes nem reclamando. Então, quando a gente reclama porque acha que algo está injusto na nossa vida espiritual, a gente está achando que merece algo e não merece. A gente só passa a ser exaltado pelo próprio Deus quando a gente se humilha na presença dele e se entrega a ele de verdade. Amém? Então vamos avançar. Ele veio à terra para quê? Para se entregar. E ele se entregou por você e se entregou por mim. Então, diante de tudo que Deus fez, diante de tudo que aconteceu no passado, diante do pecado do ser humano, diante dos problemas que a terra passou e passa, diante de tudo que Deus elaborou, esse plano todo, diante de tudo que Deus já fez e continua fazendo na nossa vida, a pergunta agora é: o que nós devemos fazer em resposta ao que Jesus fez por nós? Qual é o nosso papel nesse plano da salvação que estamos buscando? Qual é a nossa parte nisso tudo? Como que eu consigo estar inserido nesse plano? Como que eu posso aderir ao plano da salvação? Qual é a minha parte do plano? O que eu posso fazer? Vamos caminhar um pouco nessa direção. Eu não sei como é que eu deixei esses dois, que se apagar, mas ok. Abafa o caso. É a idade. Então vamos analisar os passos que temos que dar para que a gente... O que a gente precisa fazer? Quais são os passos que temos que dar dentro desse plano da salvação que Cristo fez. Então, 1 João 1, 8 e 9 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum,
a nós mesmos o quê? Nos enganamos. E a verdade não está em nós. Então, irmãos, a primeira coisa que eu preciso fazer, sabe qual é? Reconhecer que eu sou o quê? Eu preciso reconhecer que estou errado já desde que eu nasci. Eu preciso reconhecer a minha condição pecaminosa. Eu preciso reconhecer que não sou nada, que eu sou um pecador. Esse é o primeiro passo que eu tenho que dar dentro desse contexto do plano da salvação. Próximo. Ficou lá embaixo. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem o quê? Cancelados os vossos pecados. Então eu preciso reconhecer que sou um pecador, amém? E depois eu preciso o quê? Me arrepender dos meus pecados, para que esses pecados sejam cancelados. Porque se eu não reconheço que tenho pecado, vou pedir perdão pelo quê? Vou confessar o quê? Vou me arrepender de quê? Primeiro eu tenho que reconhecer que estou errado. Depois eu vou lá e me arrependo daquilo. Uma vez, tendo me arrependido, Paulo vai dizer, Pedro continua, Atos 2,38, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos de novo, e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados. Então eu tenho que me arrepender. Esse é o segundo passo, o arrependimento. Próximo passo, Salmo 38, 18. Confesso a minha iniquidade e suporto o quê? Tristeza por causa do meu? Então, próximo passo, eu devo fazer o quê? Confessar. E o pecado deve causar em mim o quê? Tristeza. Irmão, se eu pequei, sei que é pecado, e isso não me causa nada, está tudo bem, maneiro, tem coisa errada aí. Então não houve arrependimento no passo anterior. Amém, irmãos? Amém. Terceiro passo, então, confessar e a tristeza pelo pecado. O pecado, ele pode ser cometido porque nós não somos perfeitos e temos uma natureza pecaminosa, mas isso não pode ser legal, não pode ser maneiro, não pode ficar com uma parada bacana ou normal para nós, porque isso fere Cristo Jesus, que veio morrer no nosso lugar. Amém, irmãos? Próximo, Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais, mas o que confessa e faz o quê? Deixa, alcançará misericórdia. Então o quarto passo é o quê? Abandonar o pecado. Abandonar o pecado. E quando falamos de abandonar o pecado, há um problema grande, por quê? Porque as pessoas pensam assim, eu vou fazer, e se eu fizer de novo aquele mesmo pecado, como é que fica? Eu não abandonei? A questão aqui, queridos, é mais abrangente do que um pecado. É uma vida de pecado. É nadar de braçada no mar do pecado. Quando Pedro fala, arrependei-vos e convertei-vos, Pedro está dizendo para você fazer exatamente isso aqui, ó. Me converti. O que é se converter? Mudar de direção. Está indo numa direção e agora vai para outra. O quartel chama isso. Conversão à direita, conversão à esquerda. Ou seja, conversão à direita, você está marchando e sem parar de marchar você vai para a direita. Todo mundo no mesmo passo, conversão à esquerda. Então veja, arrepender, se converter. Converter é mudar de direção. Não significa que agora eu serei perfeito. Eu ainda posso cometer até os mesmos erros, porém, isso já não é mudar na frequência e já me causa o quê? Tristeza. Deu para entender, senhor? Uma vida de pecado, abandonar, mudar de vida.
Quando Cristo disse para aquela mulher adulta, ele disse: agora vai e não. A mulher nunca mais pegou na vida? Não, mas ela acabou agora não vivendo mais uma vida de pecado. Ela se converteu, ela mudou de direção, estava indo de uma direção ao pecado e agora está indo em direção a Cristo Jesus e a salvação. Abandonar o pecado. Quinto passo, Marcos 16:16. Quem crê e for o quê? Será salvo. Então veja, qual que é o quinto e último passo do nosso contexto? Pronto. E por que o texto diz: quem crê e for batizado será salvo? Eu não coloquei aí ser batizado, coloquei? Não coloquei o quê? O que está escrito ali? Tomar a decisão pelo batismo. Porque mais importante do que se batizar é decidir se batizar. Porque eu posso tomar uma decisão pelo batismo hoje, sair por aquela porta e morrer amanhã. Pode acontecer isso comigo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Já dizia minha mãezinha, para morrer, basta estar vivo. Ué. Porém, se eu tomei a decisão e eu queria aquilo para a minha vida, no céu, querido, já fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O teu nome está no livro da vida do Cordeiro. Amém. Por isso que a gente perturba tanto, por isso que a gente fala tanto: toma uma decisão, toma uma decisão, toma uma decisão. Esse camarada é chato, não fala a mesma coisa. Eu sou chato mesmo, porque eu sou chato desde que eu nasci. Mas isso em si não é uma das minhas chatices, não. Isso é só uma preocupação com a tua salvação, querido. Porque tudo que está em jogo aqui depende da nossa decisão, das nossas escolhas. Eu falei aqui outro dia, não lembro se no primeiro ou no segundo estudo, que nós temos decisões a tomar e as decisões e escolhas que fizermos, depois nós vamos ter que conviver com elas. Lembra disso? A nossa vida não é pautada em decisão. O grande conflito está baseado na decisão que eu tomo de quem eu vou adorar, a quem eu vou servir. O conflito no céu estava baseado em: vai seguir Deus ou vai seguir Satanás? Uma terça parte dos anos falou: eu vou com ele, eu vou com o Lúcio, então vai. E agora eles estão convivendo com essa decisão e vão conviver com o resto da vida, até a volta de Cristo. E depois do milênio, quando Cristo voltar a essa terra, vai queimar todo mundo. Não vai sobrar um anjo mais daqui. Porque escolheram o lado errado da história. Então não é perturbação, não. É porque você precisa entender que a escolha aqui é o que de fato vai mostrar para Deus o que você realmente quer. O que você quer da tua vida a partir desse momento que você decide. Se der tempo de batizar, batiza. Se não der, meu amigo, já foi batizado porque decidiu e queria. O ladrão lá foi batizado? Não. Foi? Não foi. Mas pode ter certeza. Se Cristo deu a salvação para ele, se ele descesse da cruz, ele ia batizar. Pode ter certeza que ia. Porque Cristo sonda os corações das pessoas e viu a decisão que ele tomou. Senhor, lembra de mim quando vier no teu reino. Fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquilo. Quando eu vier, tu vai estar comigo no paraíso. E você quer com Cristo no paraíso? Toma uma decisão Hoje. Agora. Hoje, até o pôr do sol, ou até a noite, humanamente falando, é muito tempo. Tem que ser agora. Amém, irmãos? Amém. Esse Cristo, ele é o quê? E ele te oferece esse tudo. A mão de Cristo agora está estendida para mim e para você. Ele é tudo. E esse tudo que ele é
Ele está oferecendo para você. Você só precisa estender a tua mão pela fé e pegar a mão de Cristo e não largar. Nunca mais. E aí, meu amigo, com certeza vai morar nas mãos se você deixar em Cristo. Olha como que Cristo é tudo. Paz, Guilherme. Já acabou. Pode rir, ó. Pode rir. Já acabou. Nem que eu tenha vitória estudada. Amém, igreja. Eu também. Já acabou o quê? O Léo que gosta da pregação. Que isso? É, hoje eu fui eu. Hoje eu sou de convencer de novo. Hoje a luta aí, eu olhei para a luta, falei, hoje eu vou fazer mais rápido. Olha o que Cristo diz para a gente encerrar. Eu sou o quê? O pão da vida. Aquele que vem a mim Nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca Terá sede. Amém. João 6,35. Eu sou O bom pastor. e o bom pastor faz o quê? Dá vida pelas ovelhas. Disse Jesus, eu sou a Ressurreição e a vida. aquele que crê em mim. Ainda que morra, viverá. E você sabia que esse texto continua dizendo, aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Se nós não morrermos e Cristo vier, nós estamos vivos, crendo nele, nós não vamos morrer nem a primeira, nem a segunda morte, não vamos morrer eternamente e vamos direto para a glória de Cristo. Amém. E eu queria terminar com esse texto. Terminar mesmo. Acabou. Porque Deus amou o mundo como? Que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê Não pereça mas tenha a vida eterna. Amém. Queridos, vou chamar a Sofia, ela vai cantar um louvor especial. Mas eu queria que, em nome de Jesus, você refletisse nesse homem, nesse Cristo, nesse Deus poderoso, no homem galileu. Eu queria que você refletisse em quem é esse homem. O pão da vida, a água da vida, o Deus Todo-Poderoso, Ele é tudo em todos. E esse tudo, irmãos, está sendo oferecido para mim e para você, aqui e agora. Amém. E eu pergunto, diante desse plano todo, o que eu e você temos que fazer para ser salvo? Guardar o sábado? Visitar as pessoas? É? Também. Para ser salvo? Não se engane. Eu não tenho que fazer nada de salvação. Você percebeu que nos 5 passos que a gente deu, não tem nenhuma obra a ser feita? É arrependimento, é confissão, é abandono do pecado, tem lá, visitar, ir à igreja, guardar sábado, tem? Não, porque você e eu não temos que fazer nada, porque é de graça, é pela graça. E se eu fizer alguma coisa, então não é pela graça, é pelas obras. E Efésios disse, pela graça se salva mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem de obras, para que ninguém. Irmãos, o ser humano é tão ruim que mesmo não tendo obra nenhuma, não fazendo nada, não sendo digno de nada, ele ainda tenta se exaltar e se enaltecer achando que é alguma coisa. Imagina se ele pudesse fazer algo e esse algo que ele fez trouxesse a ele a salvação. Se do jeito que é o plano da salvação, bem elaborado, bem esquematizado, para salvar a mim e a você, tendo o Filho de Deus, o unigênito, o Deus Todo-Poderoso, deixou o seu trono de graça, se tornou humano, veio aqui, foi cuspido, escarrado, agredido, zoado, avacalhado, espancado, não hesitou um minuto, morreu no mesmo teu lugar, ressuscitou e foi para a glória e continua intercedendo comigo e com você. Amém. Sabe por que ele fez isso?
Porque Ele amou a mim e a você de tal maneira que Ele teve que morrer no teu lugar. E o que eu e você temos que fazer? Que hoje, se eu entendi isso aí, se eu entendi que eu mereço, se eu entendi que Cristo morreu no meu lugar sem eu merecer, e uma coisa que você não se ligou, que talvez não tenha se ligado, é: Cristo tinha um corpo glorificado fantástico, que ninguém sabia como era. Veio aqui, encarnou, foi crucificado, e no céu Ele continua com o corpo de quando Ele veio aqui. E a Bíblia diz que Ele lá no céu ainda tem as marcas das mãos e dos pés. Você sabia que quando você, ao aceitar a Cristo, e Cristo voltar, e você e eu nos salvarmos, se tiver alguma cicatriz, vai sumir? Você sabia disso? Se tiver cicatriz, perna faltando, braço faltando, vista que não funciona, tudo isso vai ser resolvido, restaurado. E as mãos dos pés de Cristo? Hã? Não, não vai. Nunca mais vai. Cristo vai passar toda a eternidade com as marcas nas mãos e com os pés. Eu e você, salvos, perfeito! E Cristo com cicatriz na mão e cicatriz no pé. É justo isso, eu pergunto? É justo isso? Não, não é. Mas é exatamente por isso que Ele nos justifica pelo sacrifício que Ele fez. E eu só tenho uma coisa para fazer: aceitar esse amor, me entregar a Ele o mais rápido possível e andar juntinho com Ele até que Ele venha, para que a gente andar com Ele nessa vida. Pergunto: tu quer andar com Cristo juntinho para Ele voltar? Tu quer hoje tomar uma decisão de andar com Jesus para sempre? Tu quer hoje, quem sabe você está aqui no batizado, tu quer hoje tomar uma decisão de um dia se batizar? Tu quer andar com Cristo juntinho? Tu quer ficar com Ele? Tu entendeu o que Ele fez com você e agora você só tem uma decisão a tomar: retribuir com a minha decisão, o meu amor, o meu carinho a esse Deus todo-poderoso que nos ama. Ela vai cantar. E se porventura você quer tomar uma decisão de andar com Cristo para sempre, se porventura você entendeu que o sacrifício na cruz foi por você, se você entendeu que Ele vai ostentar marcas nas mãos e nos pés por minha causa, por sua causa, e você também não acha isso justo, mas você quer fazer o mínimo de justiça, que é aceitar a Cristo e fazer com que o sacrifício dele tenha valido a pena. O Velho Testamento, o profeta vai dizer assim: Isaías vai dizer que Cristo vai ver o fruto do penoso trabalho e vai ficar satisfeito. E sabe qual é a satisfação de Cristo? Ver eu e você rendidos aos pés dele, adorando o nome dele e seguindo a Ele por toda a eternidade. Amém. Em nome de Jesus, entrega a tua vida. Se tu quer se batizar, entrega a tua vida hoje. Como? Fique em pé. E no final eu vou orar por você. Amém? 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 Deixa eu ficar no meio desse povo aqui. Deixa eu ficar aqui. Aqui. Isso, é isso. A gente vai ter que fazer isso. Bem? Amém. Queridos, Ele foi capaz de doar a própria vida para salvar a mim e a você. Amém. E você? Está disposto a fazer o quê? Está disposto a ir até onde? Por aquele que foi capaz de doar a vida para salvar tudo. Era para eu e você estarmos onde agora? Mortos. Na sepultura, mortos. Ou talvez nem ter nascido, né? Mas Deus permitiu que viéssemos e Ele fez a troca. Trocou a gente pelo Filho unigênito,
o mais importante, o melhor, o tudo. E a gente precisa refletir até onde a gente está disposto a ir por esse Deus que foi capaz de entregar a própria vida para salvar-nos. Sobre a sua cabeça, feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, glorificado seja o teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Pai, por esses encontros que estamos tendo aqui aos domingos, pelas mensagens que o Senhor tem trazido para nós, pelos estudos, aprendizados que temos tido com o teu Espírito, pelo poder que o Senhor tem derramado nessa igreja, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa vida, pelas lutas que temos, porque temos a certeza da vitória. Senhor, em nome de Jesus, fica conosco. Derrama teu Espírito sobre cada um de nós. E de uma forma, Senhor, muito especial, derrama teu Espírito sobre esse casal. Por favor, Senhor, misericórdia. Sobre essa família, Senhor, que hoje de pé, na frente da tua igreja, declara que estão dispostos a ir aonde o Senhor mandar. Amém, Senhor, aleluia. Porque o Senhor estava disposto a ir até a morte por nós. Amém, Senhor. Cuida deles, Senhor. Por favor, Pai. Dá a eles, Senhor, a força necessária Em nome de Jesus. para continuar lutando a batalha da vida e lutando ao lado de Cristo Jesus. Amém. Nós não somos merecedores de nada, mas a tua graça alcançou a cada um de É nós. verdade, Senhor. Obrigada, Deus. Continua derramando a tua graça sobre essa família, sobre esse casal, e onde eles botarem a planta do pé, sejam bem-sucedidos. Amém, Senhor. Aonde eles andarem, o teu nome seja exaltado, glorificado, enaltecido, e que o teu poder seja sentido na vida deles. Amém. Abençoa eles, Pai, poderosamente. Por favor, Senhor. Abençoa a tua igreja, que de pé declara: queremos estar com Cristo juntinhos Amém, Jesus. até as mansões celestiais. Amém. Continua abençoando a tua igreja, pastor Ré. Continua abençoando a liderança dessa Amém, igreja. Senhor, aleluia. Continua, Senhor, enviando os recursos. Continua, Senhor, enviando o poder do Espírito Santo para que a tua obra continue sendo feita nesse lugar e que o teu nome continue sendo exaltado nesse lugar. E que em breve, todos nós que aqui estamos, subamos para o encontro do Senhor nos ares. Amém, Senhor. Leve-nos em paz para os nossos lares. Dê uma semana abençoada, feliz. Uma semana de muita luta, mas de muita vitória, de muito poder, de muita graça, de muita salvação. Obrigada, Pai. Essas bênçãos, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigada, Pai. Semana que vem, não perca, porque esse é polêmico, viu? A verdade para nós.